E uma boa notícia, Goiás é destaque na geração de empregos, com cerca de 25 mil carteiras assinadas. Há 2 semanas, Gustavo deixou a fila do desemprego. Depois de distribuir currículos e passar por processos seletivos, conquistou uma vaga em uma rede de franquias de alimentos em Aparecida de Goiânia. Assim como ele, 552 mil pessoas foram demitidas no ano passado em Goiás. Mas, em compensação, 577 mil conseguiram ter um trabalho com carteira assinada. Um saldo positivo de mais de 25 mil vagas, colocando o estado na vice-liderança de geração de empregos no país, perdendo apenas para Santa Catarina, com 4 mil empregos a mais. Das mais de 25 mil vagas abertas no estado no ano passado, 4.342 foram no município de Aparecida de Goiânia, a cidade que mais contratou em Goiás. Seguido por Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Goianésia. A maioria dos empregos gerados foi no setor de serviços, depois comércio, indústria e agropecuária. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no país. Outra boa notícia é que o salário médio pago aos trabalhadores goianos também subiu de R$ 1.245 em 2016 para R$ 1.313 no ano passado. A expectativa é ser contratado, efetivado com certeza, e só trazer resultados bons para a empresa e crescer. E para falar mais sobre esse bom momento do mercado de trabalho, o Jornal do Meio-Dia recebe hoje ao vivo Dilze Persílio. Ela é mentora de gestão de carreira. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Quais foram os setores que mais abriram vagas nesse último ano? O segmento de serviços e comércio, o varejo, foi aquele que abriu mais vagas. Nós viemos desde o ano passado cobertura de vagas muito grande na área de varejo e os serviços que apoiam com esse crescimento, mesmo tímido da economia, você precisa de serviços que antes não poderiam ser adquiridos pelas empresas, agora as empresas conseguem investir em tecnologia, investir em recursos humanos, investir em logística e isso faz o segmento de serviços crescer bastante. Por falar em crescimento tímido, Dilze, no país o resultado foi negativo, né? Apesar de ter sido menor do que em relação aos outros 2 anos, o resultado ainda foi negativo. Desempregamos mais do que empregamos. Por que Goiás ainda está na frente? Goiás, normalmente ele tem eu digo que são sempre 2 pontinhos melhores, ou 2 pontinhos a menos na taxa de desemprego, ou 2 pontinhos a mais na questão de geração de renda, ou indicadores positivos da economia. A gente demorou um pouco mais a entrar na crise, porque o agronegócios nos deu uma sustentabilidade, e agora, como a gente tem um polo grande na área de serviços e varejo, a retomada ela é mais rápida. E eu tenho certeza que você que está acompanhando essa entrevista quer saber qual o perfil para se encaixar em uma dessas vagas e a apresentação do currículo é uma etapa importante na busca pelo emprego e a organização das informações do candidato pode fazer a diferença, como mostra a reportagem de Vivian Maia. Para muitos candidatos, a busca por uma vaga de emprego começa no Cine. Aqui, os profissionais fazem um cadastro e apresentam o currículo. O próprio Guilherme fez o dele. Colocou os dados pessoais, objetivos e as qualificações que possui. Tudo em uma página. Eu acho que o que mais destaca no currículo é o objetivo e as minhas qualificações. Parece simples, mas é no currículo que muita gente erra. De acordo com este consultor, é preciso dedicar tempo e atenção para fazer o documento. Afinal, é a primeira coisa que a empresa vai ler e saber sobre você. Este currículo foi entregue assim, amassado e com uma contradição. Na mesma folha, a candidata afirma que quer trabalhar com 2 coisas diferentes: serviços gerais e vendas. É uma situação que você tem um currículo que está mal estruturado, vamos dizer assim. Está dividido, a divisão das informações ela não está bem feita. Então precisa ter uma organização, uma sequência de informações.
Um bom currículo deve ter informações pessoais com e-mail e mais de um número de telefone, o perfil profissional, por exemplo, uma pessoa comunicativa, criativa ou extrovertida, formação acadêmica e qualificação e a experiência profissional. É o caso deste, bem mais completo que o anterior. No entanto, não existe uma fórmula mágica, um currículo padrão que sirva para todas as profissões. O documento tem variações que dependem da função que o candidato está pleiteando. E não é consenso entre os especialistas, por exemplo, se existe um limite de páginas, se a foto e a pretensão salarial devem constar. O que não pode mesmo é mentir. Eu sugiro que coloque uma foto, lógico que uma foto coerente com um currículo para apresentar para uma empresa que você está buscando uma vaga, certo? Não é uma coisa tão descontraída, mas também não tão formal, certo? Uma coisa ali, um meio termo que a pessoa que está fazendo o processo seletivo possa se identificar. Com relação à pretensão salarial, eu acredito que para funções que são técnicas ou executivas de nível de gestão, existe uma negociação em que uma característica ou uma experiência do profissional pode ser um diferencial e a empresa opte esteja até disposta a pagar um pouco mais em função daquela experiência. Quando a gente fala de uma função mais operacional, existe um padrão de mercado, então o salário já é estabelecido, certo? Então não tem necessidade. Segundo o gerente do Cine, a maioria das pessoas não sabe fazer currículo, uma falha que pode custar caro. Muitas vezes o profissional omite algumas informações que é extremamente necessária para aquele cargo que ele está almejando, certo? E algumas vezes alguns erros básicos, como os erros de português, erro de pontuação, isso conta muito para quem está recebendo o currículo. Dilce, a gente viu aí as dicas do que colocar para poder potencializar esse currículo. Agora, o que é imprescindível não colocar para não ser prejudicado, hein? Isso foi muito bem dito. Por favor, escrevam bem os seus currículos, né? Se ela é a sua carta de apresentação, é a sua primeira impressão, se você tem erros de português, erros de pontuação, isso aí é muito complicado. Com relação eu não indico colocar todos os seus documentos, endereço, CPF, porque hoje a gente utiliza as redes sociais, os e-mails para divulgar o currículo e aí seus dados importantes, muito importantes aí até para usarem talvez de má fé, estão expostos lá no currículo, né? Uma outra questão que eu vi nos currículos que apareceram na matéria é que tem-se um engano quando se fala assim, colocar a experiência profissional. As pessoas colocam a empresa e a data que ficaram, mas não especificam claramente o que exatamente elas fizeram. E aí isso não vem de você bem. Não adianta você colocar que você foi auxiliar administrativo e não descrever o que você fez. Então, acho que esse é um grande pecado que a gente percebe nos currículos hoje. É isso aí. Nós agradecemos a sua participação no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada.